Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de Fisiologia do Sistema Respiratório acerca da respiração pulmonar e periférica, também conhecida como respiração sistêmica. Agradeço a presença de todos aqui em nosso canal e espero que nossas aulas possam contribuir na trajetória de todos vocês quanto estudantes da área da saúde. No finalzinho do vídeo, vocês encontrarão as referências que foram utilizadas na construção desta aula. Vamos à aula! A respiração pulmonar consiste na difusão de oxigênio e dióxido de carbono, mais conhecido como gás carbônico, que ocorre entre alvéolos pulmonares e capilares sanguíneos. Este processo é chamado de hematose. É um mecanismo fundamental para que o nosso organismo possa produzir energia, processo este que ocorre nas células teciduais. Essa energia vem de uma molécula chamada de adenosina trifosfato, mais conhecida como ATP. A produção de ATP, que acontece no meio intracelular, se dá na presença do oxigênio. Mas para que esse processo aconteça, o nosso sistema respiratório precisa estar sempre trabalhando em conjunto com o sistema cardiovascular, porque é através dos vasos sanguíneos que o oxigênio chega até as células dos tecidos periféricos e o gás carbônico é removido desses tecidos para ser eliminado. Basicamente, as principais estruturas envolvidas neste processo de respiração pulmonar e periférica são os alvéolos pulmonares, os capilares sanguíneos e as células dos tecidos do nosso corpo. Quanto aos alvéolos, são cerca de 300 milhões de minúsculas bolsas agrupadas que constituem a estrutura esponjosa dos pulmões. Eles são os principais sítios de troca gasosa que ocorre por meio de difusão, constituindo a menor unidade funcional do aparelho respiratório. Os capilares sanguíneos são vasos de pequeno calibre que circundam os alvéolos pulmonares e que de fato chegam às células teciduais do nosso corpo. As células teciduais são as unidades onde ocorre a produção de energia. Vamos entender como esse mecanismo funciona. Quando o oxigênio que é captado por nossas vias aéreas chega aos alvéolos, tem início o processo de hematose, que converte o sangue desoxigenado em sangue oxigenado. O sangue desoxigenado é oriundo do lado direito do nosso coração. Na imagem, vocês observam a representação da pequena e grande circulação, que são fundamentais no processo de respiração pulmonar, bem como na respiração que acontece nos demais tecidos do nosso corpo, conhecida como respiração periférica. Esse sangue desoxigenado, oriundo dos capilares, chega ao lado direito do coração através das veias cava superior e inferior. Ele segue para o ventrículo direito e em seguida sai do coração através do tronco da artéria pulmonar, que se ramifica em artéria pulmonar direita, que segue para o pulmão direito, e artéria pulmonar esquerda, que obviamente é direcionada para o pulmão esquerdo. Este sangue desoxigenado traz o gás carbônico ligado à hemoglobina, que é a proteína mais prevalente presente dentro das hemácias, que são células sanguíneas também conhecidas como eritrócitos. Quando o sangue desoxigenado alcança os capilares pulmonares, tem início a hematose. A hematose, geralmente chamada de troca gasosa, consiste no processo de difusão, que funciona da seguinte forma. Antes de explicar como acontece o processo da hematose, observem as siglas que representam as pressões de oxigênio e gás carbônico. No espaço intra-alveolar, ou seja, dentro dos alvéolos, há oxigênio numa pressão média de 105 milímetros de mercúrio e gás carbônico numa pressão de cerca de 40 milímetros de mercúrio, enquanto no sangue que está vindo do lado direito do coração, a pressão de oxigênio é cerca de 40 milímetros de mercúrio e a pressão de gás carbônico é de 45 milímetros de mercúrio em média. Entre os alvéolos e os capilares pulmonares
existe uma barreira muito fina, chamada de membrana alvéolo-capilar. É através desta membrana que ocorre a difusão desses gases, onde o gás passa do meio de maior pressão para o meio de menor pressão. Portanto, considerando as pressões citadas de oxigênio e de gás carbônico, podemos concluir que o oxigênio difunde-se para o sangue do capilar pulmonar, ligando-se à hemoglobina, onde sua pressão agora passa a ser de 100 milímetros de mercúrio, deixando o sangue oxigenado. E o gás carbônico, que vinha chegando em maior pressão neste sangue, difunde-se para dentro dos alvéolos para ser eliminado, resultando numa diminuição da pressão deste gás no capilar, que nesse momento será de 40 milímetros de mercúrio. Na animação, vocês observam a captação do oxigênio, o qual segue através das vias superiores e inferiores, alcançando os alvéolos, que são envoltos pelos capilares sanguíneos. Vejam o processo da difusão acontecendo através da membrana alvéolo-capilar, onde os gases simultaneamente são difundidos, saindo do meio onde há maior pressão, seguindo para o meio de menor pressão. Após a hematose, o sangue capilar agora encontra-se oxigenado. Este sangue, agora oxigenado, segue para o lado esquerdo do coração, através das veias pulmonares. O sangue oxigenado entra no coração através do átrio esquerdo, segue para o ventrículo esquerdo e, quando ocorre a contração deste ventrículo, o sangue é ejetado para a artéria aorta, que é a maior artéria do nosso corpo, e em seguida, a partir das ramificações da aorta, o sangue, desta vez oxigenado, relembrando, chega aos capilares dos tecidos do nosso corpo, os quais circundam as células teciduais. Dentro das células, a pressão de oxigênio é de aproximadamente 40 milímetros de mercúrio, porque essas células utilizam constantemente o oxigênio para produzir ATP. Em função dessa diferença de pressão, o oxigênio se difunde dos capilares para as células teciduais e, consequentemente, a pressão de oxigênio que está no sangue diminui, ao mesmo tempo em que o gás carbônico, que é constantemente produzido dentro das células teciduais como resíduo do metabolismo, mantém uma pressão de cerca de 45 milímetros de mercúrio dentro da célula, sendo constantemente difundido para dentro dos capilares sanguíneos, onde sua pressão é de cerca de 40 milímetros de mercúrio em média. Essa dinâmica de difusão que acontece entre oxigênio e gás carbônico ocorre de forma simultânea, ou seja, os gases passam do meio de maior pressão para o meio de menor pressão ao mesmo tempo. Este processo ocorre tanto na respiração pulmonar quanto na respiração periférica. O sangue agora desoxigenado segue para o lado direito do coração para ser bombeado para os pulmões, iniciando um novo ciclo.